meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao episódio de número 66 do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos a presença do colega, do meu amigo, Dr. Alexandre Gasperin, otorrinolaringologista, especialista em ouvido. Obrigado, Alexandre. Imagina, obrigado o convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Bacana, nós estamos aqui na temporada conversando com o especialista. E hoje nós vamos explorar esse mundo do ouvido. Quais são as patologias, os diagnósticos mais frequentes, qual que é a rotina de um consultório médico, e aqui também o Dr. Alexandre vai nos dar algumas dicas relacionadas ao tratamento, up-to-date, né, o que tem de mais moderno hoje. O Dr. Alexandre é uma referência, não só a nível da nossa instituição, que é do Hospital IPO, a nível de Curitiba, mas nacional. É isso, Dr. Alexandre? Obrigado pelas palavras. Você é um cara top. Obrigado, César. Então vamos lá, Obrigado. mas antes de nós explorarmos o ouvido, eu quero saber quem é o Dr. Alexandre. Conte para nós um pouquinho a tua formação. Eu sou formado aqui em Curitiba, minha formação básica aqui foi aqui em Curitiba, desde escola e depois pela Universidade Federal do Paraná, né, que eu fiz medicina. Depois, saindo daqui, eu fiz residência médica em Campinas. E de Campinas eu fui para o mundo. Então eu fui fazer minha pós-graduação fora, na Espanha, e já emendei com mestrado e doutorado lá, para depois, então, voltar para Curitiba e aí começar a trabalhar, então, depois de já fazer todo o ciclo de estudos, né? E que ano que foi que você esteve na Europa, na Espanha? 1997 até 2002, 2003, por ali. Então você tem mais de 20 anos aí de atividade. Já 20 anos agora, né? Que agora em 2023, fechando aí 20 anos depois que eu voltei e começamos a trabalhar Isso juntos mesmo. no IPO lá. Que bacana. Uhum. E hoje, qual que é a tua atividade principal? 90%, né, eu faço a parte de otorrino, obviamente, geral, né? A gente não tem como largar isso, né, César? Mas, assim, a 90% é a parte de ouvido, né? Meus pacientes hoje, a maioria deles são encaminhados pelos colegas, então 90% hoje são patologias de ouvido, né? E aí a gente, independente de qualquer patologia, desde coisas simples, né, de orelha externa até as patologias mais graves vinculadas à orelha interna, e a nossa área engloba uma parte da neurologia junto, né? Por isso que a especialidade hoje se chama, a área de atuação, né, se chama otoneurologia, né? Porque daí tem todas as patologias vinculadas ao oitavo paracraniano, tronco encefálico, toda a parte de sistema nervoso central junto, e que a gente tem que estudar junto e que faz parte, né, do rol de tratamentos que a gente tem que fazer no consultório no dia a dia. É muito comum essa associação essa disciplina da neurologia com a otorrino, em termos de doença? Muito comum, muito comum. A parte de orelha interna não tem como a gente dissociar isso, né? Tanto que hoje, por exemplo, quando a gente fala os congressos, os cursos que a gente vai da parte de otoneurologia, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles chamam de neurotologia, né? Sempre muitos cursos são vinculados à nossa parte de otorrino com o pessoal da neuro, né? Tanto que aqui em Curitiba a gente tem referência de alguns neurologistas que nos ajudam demais, né? Porque tem patologias que às vezes a gente faz diagnóstico e que nesse diagnóstico, vamos dizer assim, a maior parte é vinculada à parte do neurologista. Então a gente não tem como dissociar isso. Isso é hoje intrínseco da nossa área, né? Dessa parte de otoneurologia específica, de orelha interna específica. Para quem não sabe, aqui o nosso ouvinte leigo, a orelha, né, são três: externa, a média e a interna, que é o antigo ouvido. Isso. Né, Alexandre? Uhum. Vamos falar um pouquinho, começar de dentro para fora? O que você acha? Pode ser. Eu gostaria de explorar aqui um pouquinho, em termos de doenças mais comuns da orelha interna. O que na prática assim, mais aparece no teu dia a dia do consultório? Mais comum de todos são as labirintopatias. Então, os pacientes que vêm com tonturas, né? O segundo, e que diria que hoje está com índice altíssimo, são os pacientes que têm tinnitus, né? O famoso zumbido. O zumbido. E que isso está vinculado às perdas de audição. Então, esses são os principais, vamos dizer, patologias, vamos dizer, as mais comuns, né, de orelha interna, tá? A partir daí você tem
milhão de Uma série. diagnósticos diferentes e alterações neurológicas e alterações cocleares e vai afora. Mas assim, são vamos dizer, os dois focos, vamos dizer, mais comuns que a gente atende no dia a dia no consultório. E quando a gente fala em tontura, qual que é assim a manifestação mais comum, o achado mais comum em pacientes que têm tontura? Quando que é importante um paciente investigar a tontura? César, eu digo assim, sempre. Né? Sempre, qualquer episódio de tontura? O que a gente sempre comenta, né, e cada vez mais, e os estudos que a gente vem seguindo e fazendo e tudo, que a orelha interna, né, a gente não tem uma separação anatômica entre a parte coclear e a parte vestibular. Né? Então, por isso que a gente chama orelha interna e você está embutido os dois juntos. Né? E esse órgão, hoje, cada vez mais a gente vê nos congressos o pessoal falando, ele é um órgão sensorial que a gente tem. Né? Ele é um órgão, tem lá 1 centímetro quadrado de tamanho, quer dizer, ele não produz outras doenças. Ele é um órgão simplesmente para a nossa audição, né, que é tão importante para tudo, mas e para a parte nossa do equilíbrio. E a gente sempre comenta que, assim, por ele ser um órgão sensorial e ele não ter doenças próprias dele, né, quando ele fica doente, você tem alguma causa, sempre. Né? E causas, às vezes, muito simples, como, por exemplo, diabetes, né, que causa uma alteração metabólica da orelha interna, pressão alta, até coisas mais graves, né, como tumores, como doenças degenerativas, e tudo isso faz parte da avaliação que a gente precisa fazer. Então, dentro da tua pergunta, quando que tem que pesquisar? Isso. Né? Sempre. Né, Independente da idade. Independente da idade. A gente atende desde crianças pequenas lá, né, com coisas, né, logicamente eu sempre comento que se a gente pegar índice de patologias, você, claro, tem um rol de patologias das crianças que é diferente dos adultos, idosos, etc. Mas tem muitas doenças que são comuns de qualquer idade, né, doenças que aparecem em qualquer idade, então independente da idade. Então, a gente, independente da idade, pesquisar vale a pena. Claro, veja, César, também esses dias me perguntaram isso também. Né? Eu digo assim, tontura muitas vezes ela vem como um sintoma de alguma coisa que não é assim uma doença. Por exemplo, se você tomar um medicamento, né, que te dê sonolência, por exemplo. Isso é uma correlação, né? Às vezes a pessoa vai sentir uma sonolência, vai sentir tonto, mas é pela medicação. A pessoa parou de tomar, melhora. Quer dizer, não é patologia. Então, esse sempre se você começa a ter uma tontura de origem desconhecida, você não sabe o que está acontecendo, e principalmente você vê que está se arrastando ou ela está tendo recidiva, tem que parar e tem que avaliar isso. Né? E hoje, dentro do arsenal de ferramentas para diagnóstico, o que ainda é mais importante? O exame clínico, exame radiológico, alguns outros exames, o que para você fazer o diagnóstico? O que é mais importante? Hoje ainda é a parte clínica, né? Então a gente tem toda a parte da anamnese, é muito importante, porque se você for pensar, né, a gente quando fala de uma tontura de origem vascular, por exemplo, né, de um paciente que fez um pico hipertensivo, por exemplo, a tontura é totalmente diferente de um paciente que está com uma tontura por diabetes. A tontura vascular ela é súbita, rotatória, a pessoa tem náusea, vômito, aquele negócio abrupto, aquele negócio agressivo. A da diabetes, às vezes, ele vem se arrastando, a pessoa faz aquela tontura flutuante. Então, cada patologia, ele dá uma característica diferente. Então, a anamnese, exame físico, é aquilo que a gente aprende na faculdade, ponto básico. Hoje a gente tem exames dentro do consultório que a gente chama de bedside tests, que são extremamente importantes. Então, o exame físico da otoneuro, que né, na nossa época a gente não tinha muito o que fazer. Então, hoje a gente faz pesquisa, né, de exames através de nistagmo, através de posicionamento de cabeça, e que a gente já tem, muitas vezes, um diagnóstico ali correto. E hoje a gente tem um arsenal que está crescendo cada vez mais de exames subsidiários. Né? Então, hoje, antigamente, a gente tinha o famoso vectoeletroencefalografia, que quem fez nunca mais esquece aquele exame, porque a pessoa estimula o labirinto, a pessoa tem náusea, vômito, passa mal, né, no exame, que é um exame que a gente hoje ainda faz, mas a gente tem outros exames hoje que são muito mais confortáveis, que o computador testa toda a parte de eletrofisiologia, né, da orelha interna, e que me dá diagnósticos, a gente ainda não consegue falar topográficos, mas quase. Que maravilha, está avançado. Muito avançado. A gente consegue Como é que é o nome desse exame? Por exemplo, vou citar dois que estão hoje muito em voga. Né? Um que se chama VRIT, né? que é um que a gente faz o impulso cefálico.
Então, através disso, desse exame, a gente consegue testar o oitavo par craniano, consegue testar os canais semicirculares individualmente cada um, né? Consegue ter sinais de patologias neurológicas. Então, esse a gente consegue delimitar cada, né, ponto anatômico mais ou menos, né, com relação a onde que está a lesão, que tipo de lesão. O VEMP, que é um potencial muscular que a gente capta através de uma resposta periférica do músculo externo cleidomastoide ou aqui na região ocular, e que daí a gente consegue testar a parte de sáculo e utrículo separadamente. Então, se a gente for pensar anatomicamente nisso, né, além do nervo vestibular superior e inferior de cada lado. Então, se a gente for pensar anatomicamente, a gente não fala porque são trajetos secundários, mas para você falar topográfico, não, mas são secundários. Mas a gente quase que consegue ter um diagnóstico topográfico. E é importante fazer o diagnóstico da localização? Porque hoje cada doença tem um tratamento diferente, né, César? Entendi. Então, até na Semana da Tontura, estava o pessoal comentando para alertar as pessoas sobre isso, né? Que hoje, vamos falar das labirintopatias, a gente já tem hoje mais de 60 diagnósticos de doenças diferentes, e isso vem crescendo. Cada uma é um tratamento diferente. Né? Então, por isso que a gente fala, às vezes vem a pessoa falar, mas eu estou tomando tal remédio. Então, eu vou pedir aqui só um parênteses. Nós, dentro das questões de tontura, das labirintopatias, nós temos mais de 60 doenças diferentes. Então, essa tontura que você que nos assiste aí, que de repente chega lá e diz, isso é emocional. Pessoal, nem sempre é emocional. Temos aí mais 59 doenças, se for calcular essa junto, sim. Né, que precisam ser excluídas. Não é isso, doutor Alexandre? Exatamente. Que é bastante. É bastante. E é isso que a gente alerta, né? Porque muitas vezes, por exemplo, citar um exemplo, né? Hoje, por exemplo, ficou muito comum o diagnóstico da tal que o pessoal fala, a doença dos cristais. A doença dos cristais, que é a famosa vertigem postural paroxística benigna, né? Então, a gente tem uns otólitos dentro do ouvido que eles saem da posição normal deles, onde eles deveriam estar, que é justamente na região do utrículo, e ficam flutuando nos canais semicirculares. Você faz uma manobra, você resolve o assunto. Então, essa é uma... No consultório. Só que ela é uma das 60 doenças. E hoje, muitas vezes, a gente vê o pessoal tratando todas as tonturas como se fosse ela. Ou seja, fazendo manobras em todos os pacientes, achando que pode até ter um alívio temporário. Às vezes dá um alívio temporário, mas ela recidiva, a doença e volta. Pode estar lá ainda. É isso que você está dizendo? Exato. E o outro ponto também, teve um trabalho científico agora recente que a gente apresentou no Congresso Brasileiro, que uma coisa que não me fazia, por exemplo, dessa VPPB, não me fazia sentido, né? Por que o otólito vai sair do lugar porque acha bonito, né? Por que ele vai sair do lugar? Por que ele sai? Boa pergunta. E eu fui pesquisar isso, né? Então, pesquisar por quem. É a tua pesquisa que você apresentou no Congresso? No Congresso, exato. Então, ali no estudo, a gente comprovou que, na realidade, tem os otólitos, a maioria, a gente sabe já, né? Por trauma craniano acontece, tudo bem, né? O cara tem um acidente de carro, ele solta, tudo bem, isso é um ponto. Mas uma das causas. Mas na pessoa que não tem trauma nenhum, por que acontece? Então, a gente foi pesquisar e a gente descobriu fatores metabólicos. Por exemplo, uma coisa super simples, carência de vitamina D. A vitamina D, vários estudos mostram, e nos pacientes que a gente testou, realmente mostrando isso, como ela interfere em canais de cálcio, que interfere na parte vascular, toda a parte metabólica do cálcio, se promove uma degeneração desses otólitos. Então, degenerou, ele vai soltar. Certo? Então, aí você desencadeia a doença. Só que se você faz a manobra e não corrige, vamos dizer, né, eu estou citando um exemplo, a vitamina D, ela vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Né? Mas então deixa eu fazer aqui uma provocação. Tá? Eu provoco aqui os nossos convidados. A carência de vitamina D é mais comum nas mulheres. Hoje, por exemplo, tem um estudo dos endócrinos aqui de Curitiba. Né? Curitiba diz que é uma das cidades que tem menos exposição à luz solar, assim, proporcionalmente do Brasil, de exposição à luz ultravioleta, etc. Então, segundo alguns estudos, 60% da população, seja mulheres ou homens, tem carência de vitamina D. E existe uma faixa etária mais comum?
mais comum, ela vai reduzindo a parte metabólica quanto mais idade. Então, em torno de 50 para cima, normalmente ele tem uma redução disso. E eu posso correlacionar, então, essa diminuição com a maior incidência Sim, da sim. vertigem postural? Hoje isso já tem E inúmeros você trabalhos fez essa científicos. correlação também no teu estudo? Você Isso, observou isso? a gente testou isso, a gente testou diabetes, né? Pela questão metabólica, distria vascular, hipertensão, alterações do sono, por causa das apneias que fazem diminuição de oxigenação sanguínea. Teve mais um que a gente testou e todos eles deram positivo. Tem algum que é preponderante? Hoje, assim, por número de casos, tá, César, que eu te falo, a gente está tendo um problema muito sério, se a gente for reparar, que é a parte dos pacientes com distúrbios glicêmicos, muito alto. Por que eu falo isso? Não necessariamente diabetes. Não necessariamente diabetes. Tá. O que acontece? Hoje, se a gente olhar, muitas empresas, a gente olha na mídia, o pessoal falando, coma um doce todo dia, que faz bem, que não sei o quê, né? E esse hábito do doce, as pessoas cada vez mais estressadas, então a pessoa procura o doce, o chocolate para liberar um pouco de endorfina, né? E então, assim, o índice no consultório, quando a gente pergunta, isso eu te falo de uma estatística também de um trabalho também que a gente fez agora recente. Para você ter uma ideia, né, a estatística, 93% das pessoas que vêm no consultório com alguma, né, doença da orelha interna tem hábito de comer algum tipo de doce todos os dias. Que interessante, hein? Tá? Então, eu digo daí, assim, o que é mais preponderante? Eu digo em número de casos. Interessante. Ele é um fator assim bastante agressivo, bem agressivo. E que uma situação vai puxando a outra. Talvez a ingesta pelo doce seja do estresse, né, ansiedade, o ritmo das pessoas do dia a dia. O erro, né, a pessoa não tem tempo. Aí a pessoa vai, tá correndo, não sei o quê, e vai e come um lanche, né, que daí normalmente a pessoa come lá um carboidrato, um açúcar, uma coisa só para manter. Então, é aquilo que a gente fala, né, a vida moderna causando prejuízos às vezes, né, para as pessoas aí. Bacana. E aqui vale a gente lembrar que nós tivemos a semana passada a Semana da Tontura. É um movimento nacional? Ele é internacional. Internacional. Mas assim, existe o Dia da Tontura, que é o dia 22 de abril, que é o Dia Internacional da Tontura hoje, e que a ABOL nossa aqui daí promove, na realidade, a Semana da Tontura, que bate sempre quando né, no meio desse 22 de abril ali, que eles fazem toda essa promoção, entrevistas, podcasts, para alertar as pessoas realmente com relação... Por que é importante aquilo, a tua primeira pergunta, por que é importante, né, a gente olhar isso com um pouco mais de carinho, assim? Chamar a atenção do leigo, chamar a atenção que tontura, até que se prove o contrário, não é normal. Uma ou outra, quando você tem uma causa específica ali, eu gosto de dar assim uma ênfase para que o nosso ouvinte que não entende muito possa entender um pouco melhor. Eu tomei um remédio, deu tontura? Ok. Estou tendo tontura sem uma causa evidente, vale a pena fazer uma avaliação, investigar o que está acontecendo, não é isso? É isso mesmo. E existe hoje um protocolo de investigação? Sim. O que consiste esse protocolo? Hoje, assim... De uma forma genérica, assim. Hoje, de uma maneira bem rápida, bem simples, tá? Eu sei que são vários exames. Né? São vários exames, mas assim, com as andanças pelo mundo aí, eu fui montando um protocolo lá do nosso serviço, né? Então, fui pegando coisas que eu aprendi aqui, acolá, na Espanha, para cima e para baixo, nos congressos, né, que a gente sempre está. Que é o método Alexandre Gasperini. Isso aí, é o protocolo. É um protocolo. Pessoal, isso aí, isso é o track record dele, a experiência dele que levou ele a montar esse protocolo. Bacana. Então, nesse protocolo, a gente, claro, se você tiver um paciente que está com alguma coisa muito específica, a gente seleciona, mas muitos pacientes que vêm encaminhado para, por exemplo, para nós ali, para mim, para a Patrícia, para a Lisandra, a gente fala que é quase medicina já terciária, porque já passou por outros médicos e não está resolvendo, e daí encaminham para nós. Então, esse paciente chega com uma gama de sintomas e de medicações e de coisas já usadas que a gente se perde, né? Então, esse paciente, o protocolo nos ajuda muito, né? Então, nesse protocolo, a gente faz análise faz os bedside tests, todos eles, faz análise daí de toda essa parte de eletrofisiologia, faz audiometria, faz a parte metabólica, vascular e cervical. Então, esse é o protocolo inicial. Interessante. Tá? Porque a gente tem, por exemplo, a síndrome cervical, por exemplo. Então, protocolo inicial. Com isso, eu tenho uma visão geral do caso
e 99% das vezes um diagnóstico preciso. E dentro da parte, por exemplo, metabólica, tem vários exames, Sim, né? sim, sim. Tem vários exames, Que também tá? fazem parte daí do Disso, protocolo. do protocolo. Desde o hormônio de tireoide, por exemplo, colesterol, né, os exames de glicemia, A bioquímica de sangue. bioquímica Né? de sangue, exato. E hoje, assim, de uma maneira mais atualizada, up to date, tem Uhum. algum exame que você, de repente, começou a dar mais atenção que antes não se dava, ou que o pessoal está pedindo? Uhum. Existe alguma coisa diferente hoje ou Os não? dois principais exames são esses dois que eu falei hoje, é o que se discute no mundo inteiro, é o que todos os congressos e é onde as pessoas que lidam com isso estudam muito, que é o Se rep- VHIT Ah, e entendi. o VEMP, tá? Tá, mas em termos de bioquímica, Ah, de bioquímica não, exames gerais. Mas assim, exames gerais. um dos principais solicitados no mundo inteiro, que é dentro daquilo que eu te falei, curva glicoinsulinêmica de 3 horas. Interessante. Então, assim, uma coisa que a gente não pede de rotina, Não mas que pede. eu tenho que pedir para os meus pacientes. Não para todos, obviamente, mas assim, quando eu preciso, eu tenho que pedir. E que não é uma coisa de rotina do otorrino pedir, né? Se a gente for pensar, é o endócrino que pede, mas a gente tem que pedir por causa do diagnóstico. Perfeito. Você pede exame de imagem para todo paciente? Não, não. A gente hoje, com esses outros exames, eles estão cada vez mais precisos e eles nos indicam se a pessoa tem alguma alteração neurológica. Por exemplo, o bedside test para paciente agudo, que é uma sigla, se chama HINT, ele é um teste que a gente faz 3 testes no paciente e que ele tem 98% de precisão para diagnósticos de doenças, para afastar doenças neurológicas. Interessante. Se ele dá positivo, então nas primeiras 72 horas, né, ele tem mais precisão do que uma ressonância, por exemplo. Para eu saber que é alguma coisa, por exemplo, se o paciente está fazendo uma isquemia, né, que não aparece na ressonância nos 3 primeiros dias, o bedside test me indica que ele tem. Então eu tenho que ficar de olho. Então, assim, dentro disso, esses são exames que a gente assim, não pode se abster. Então, dentro da tua pergunta, preciso fazer ressonância em todos? Não. Não precisa. Esse bedside test ele tem uma sensibilidade muito grande. A gente faz, a gente vê, não tem nada neurológico. Ótimo. Vamos pesquisar o resto, vamos ver, né, essas outras 60 patologias e vamos atrás do restante. Tá? Então, normalmente não. Tem uma coisa muito interessante que até queria te falar. Vamos lá. Por Essa é a exemplo, nossa intenção aqui. dentro do... hoje, por exemplo, ressonância, que você perguntou, Isso. né? A gente hoje tem uma ressonância específica para diagnóstico, por exemplo, da doença de Meniere, que a gente não tinha até 2, 3 anos atrás, talvez, né? Então, a gente faz uma ressonância e essa ressonância nos mostra a dilatação de todo o sistema sacular, do sistema do utrículo, da orelha interna, com precisão. Nos classifica em 3 graus, né? Então, às vezes, a gente está lá suando para um diagnóstico preciso e, de repente, com uma ressonância específica, que é uma ressonância, né, para hidropsia endolinfática, vem lá o diagnóstico preciso, hidropsia grau 2, grau 3, etc. E a gente tem um diagnóstico hoje, aí sim, eu diria, nosológico, quer dizer, né, um diagnóstico preciso anatomopatológico. Bem interessante. Interessante. Uhum. A ressonância da orelha interna específica para Meniere. Para Meniere. Uhum. Pela avaliação dos canalículos, diâmetro. Ele faz a avaliação dos diâmetros, principalmente da região de sáculo e utrículo, que é onde ele dilata quando tem, né, a hidropsia. E aí a gente É consegue... o padrão ouro, vamos dizer assim, ou não? Ou vamos dizer que é o... Ele é hoje, assim, a gente... Para fechar o diagnóstico, Para fechar, né? quando a gente está num paciente mais difícil, um paciente que às vezes... Porque o Meniere, ele tem uma coisa interessante, que às vezes ele mimetiza outras doenças, né? Você sabe que eu sou da Crises época, diferentes. a minha área não é ouvido, que a doença de Meniere era até assim como se fosse, tirando a parte emocional, um diagnóstico de exclusão. Parecia que tudo era isso. Ele era um diagnóstico que todo Quando mundo, você não sabia né? o que era... falava que era Meniere, exato. Era mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E hoje não. Então, hoje não. Hoje a gente tem diagnóstico em cima do preciso e por isso que, por exemplo, cada vez menos a doença de Meniere, até poucos anos atrás, a gente aqui, por exemplo, no nosso serviço, fazia cirurgia, né, da doença de Meniere em 6, 7, 8 pacientes por ano, né? Casos graves, assim. Hoje faz uns 6, 7 anos que a gente não operou nenhum paciente.
entendeu? Interessante isso, pessoal. É. Você vai fechando, né, o diagnóstico mais sensível, Exato. Você vai tendo tratamentos cada vez mais mais específicos. pontuais, né, Exato. específicos. É. Bacana. Então nós falamos aqui sobre a orelha interna, falamos aqui da tontura, foi a semana da tontura, né? Eu acho que é importante essa conscientização, até esse foi mais um dos convites aqui para o doutor Alexandre, para a gente poder dar importância e chamar aqui a atenção das pessoas em relação à necessidade e como é importante investigar a tontura. Agora nós temos outras coisas que acontecem dentro da orelha interna. O zumbido é uma delas, que é o tinnitus. Tinnitus, qual que é? Tinnitus, né? E o zumbido? Fala para nós um pouquinho aí. Eu tenho certeza, qual que é a incidência de zumbido hoje na população de uma maneira assim geral? Existe isso ou não? Sim. Não, a gente já tem estatística do mundo inteiro. Então, assim, os trabalhos científicos hoje do mundo inteiro, eles colocam o zumbido com uma incidência de 15 a 33% da população mundial. Então, é muito uma alta incidência, né? Alta incidência. O que acontece? Esse é outro trabalho também que agora em outubro eu vou apresentar 2 trabalhos grandes no Congresso Mundial de Zumbido que a gente fez ali dentro do hospital. Que bacana. E mostrando que o zumbido, na realidade, o que ele é? Ele é um sintoma. Né? Ele não é patologia, ele é um sintoma de sofrimento da via auditiva, seja ela da parte neurológica, córtex auditivo, tronco encefálico, oitavo par craniano, cóclea ou até a orelha externa. Se você tampar teu ouvido com uma concha, você não vai sentir um chiado, né? Sente. Nada mais do que isso. Então, assim, e nisso a gente comprova ali também nos estudos que, assim, tinnitus ele é um sintoma de sofrimento, que se a gente descobrir o que está causando esse sofrimento da via auditiva, a gente tem resultados excelentes de tratamento. Ao passo que se a gente não fizer nada, como ele indica um sofrimento, a consequência disso para todos os pacientes é ir caindo a audição. Então tem um lado que a gente comenta que assim, não é simplesmente se incomoda ou não o paciente. Se está com zumbido, ele é um sintoma de sofrimento. Então você avalia para, no mínimo, você tratar e preservar a audição do paciente. Interessantíssimo isso, hein? Ou seja, é um sinal de alerta para você procurar manter a tua audição. Exatamente. Tá? Porque às vezes o zumbido pode acontecer numa idade assim muito precoce, não é isso? A gente tem visto cada vez mais em crianças, né? Cada vez mais em crianças. E aí entra toda essa parte que a gente está vendo, né? As crianças, porque vamos dizer assim, a orelha interna, aquilo que eu comentei no começo, você não tem como separar, né, o labirinto da cóclea, é um órgão único ali, né? Então os mesmos fatores que agridem o labirinto agridem a cóclea também, né? E assim, o que é diferente de um para o outro? Som, né? Um som alto obviamente vai agredir mais a cóclea e não vai agredir o labirinto, vamos dizer assim. Mas do restante, toda a parte metabólica, tudo, né, tudo que a gente comentou, metabólica, a pressão vai agredir. E aí esses pacientes hoje, com o nível de vida que as crianças estão levando, né, que a gente vê o dia inteiro dentro de casa, fone de ouvido, celular, parado, sem fazer atividade física, né, com estresse, índice de estresse alto, ansiedade, que isso tudo causa, né? Na nossa idade a gente estava correndo na rua, jogando bola, correndo, então isso não causava ansiedade. Hoje as crianças ficam paradas dentro de casa. Então esse índice de crianças com zumbido está crescendo, por incrível que pareça, o que dá muita pena, na realidade, né, quando a gente atende. E se faz necessária investigação independente da idade, da mesma forma. Segue o protocolo. Existe diferença de protocolo de criança? Sim. Sim, porque assim, claro, a gente está falando dessas coisas, mas, por exemplo, tem coisas simples em criança que causam zumbido na criança. Por exemplo, otite secretora. Tampa o ouvido, a criança fica com chiado e reclama. Então, né? Aí você não precisa nem de protocolo, é um exame físico. Entendi. Mas quando você examina a criança e não tem nada, né? O exame físico está limpo, a criança não tem nada, não tem outra saída a não ser avaliar, fazer a investigação. Pelo risco que eu te falei, de se a gente se abster de fazer isso, a criança evoluir com uma perda de audição. Doutor Alexandre, conte para mim aqui uma das grandes preocupações quem tem zumbido em relação a tumores. Né? Qual que é a relação do zumbido com tumor? Uma incidência, uma preocupação? É realmente preocupante essa relação ou não? A estatística mundial, menos de 2% dos casos, bem menos que isso, que tem algum tumor. Tá? Agora, tem pacientes que, daí quando você
inverte, você fala, quanto dos pacientes que têm tumor que tem zumbido, essa estatística pula lá para cima, para 7, para uma porcentagem mais alta. Entendi. Então, assim, a gente é uma preocupação, né, da gente sempre quando avalia a parte neurológica, tá? Então, sempre avalia. Não precisa de ressonância para todos, não. Os exames de eletrofisiologia são precisos, nos ajudam 100%. Mas se você começa a ver doença assimétrica, por exemplo, né, começa a afetar só um lado, começa o paciente a ter sintomas muito agressivos de um lado só, a gente sempre daí utiliza os exames de imagem para a gente afastar essas tumorações, essas coisas mais sérias, né? Bacana. E a questão do zumbido no pessoal que trabalha com barulho, hoje a incidência ela continua alta como era no passado? É alta. Hoje menos, menos? né? Hoje com todas essas proteções que tem os EPIs, né, Isso. tudo, então reduziu bastante, né? Mas assim a gente ainda vê, né? Alguma atividade laboral mais específica que tem uma maior incidência? A que a gente vê sempre é do pessoal principalmente que eu atendo muitos policiais lá, né? Mas aí por traumas acústicos, né? Então, traumas acústicos de tiro, tudo. Mas, assim, a parte de metalurgia, vamos dizer, tirando eles, né? Ela continua ainda com uma incidência. Né? E essa é uma parte também interessante, César, porque, assim, né, o pessoal foi pesquisar por que tem pessoas que vivem a vida inteira dentro, por exemplo, de uma fábrica de metalurgia, usa protetor e tal, e não desenvolve nada. E por que tem pessoas que 6 meses lá dentro já cai a audição, já está com zumbido, etc. E tem lá, eles começaram a ver que tem alguns genes, que eu não vou lembrar agora específico, mas alguns genes específicos de predisposição. Bem interessante também. Interessante. E que isso, se a gente for pensar, né, por exemplo, sabe Deus, né, para frente, às vezes vai ser até uma triagem que as empresas vão fazer. Você tem lá determinado gene, não pode trabalhar com exposição a ruído, né? Então, é interessante, assim, essa parte científica é muito bacana, né? Assim, a evolução, a medicina não para, né? Você gosta muito de pesquisa, né? Gosto muito. Hoje você está trabalhando em alguma linha específica? Estou fazendo essa pesquisa principal lá que é essa que eu vou apresentar agora, lá tá super, né? E a gente tá... Eu tô fazendo uma outra, eu tô fazendo 2 livros agora, né, que a gente está fazendo para estudar tudo, um da parte da labirintopatia e outro específico também de zumbido ali que a gente quer apresentar. Mas você já tem publicações, né, de livro, né? Tenho. Então, por favor, qual que é o nome do livro aqui para o pessoal que tem interesse poder investigar aí? Tem um que é um livro que eu diria até para os leigos, assim, que é bem bacana, que se chama Tinnitus, né? O Tinnitus é com 2 N's. O Barulho do Silêncio. E onde é que consegue? Ele está na Amazon. Tá na Amazon. Tinnitus, O Barulho do Silêncio. O Barulho do Silêncio. Isso. Que ali dentro tem todas isso que a gente estava falando, né? Do que a gente pesquisa, as avaliações, de uma maneira bem simples, né? Eu fiz ele mais voltado não tanto para médicos, mas para público leigo, assim, para de informações, de orientações, dessa parte toda que eu comentei do que a alimentação interfere para você, cervical. Então tem um apanhado geral assim sobre isso. E os outros estão em andamento agora. Bacana. Vamos deixar para falar agora um pouquinho sobre sobre o tratamento, né? Existe uma relação do tratamento tanto para tontura quanto para zumbido. O que está se usando hoje? Eu sei que é muito direcionado ao diagnóstico, mas assim, de uma maneira mais geral, que tem alguma novidade, algo que se tenha visto, estudado? A gente tem hoje linhas de tratamentos bem específicas, né? A gente, por exemplo, tem muitas doenças que elas evoluem. Por exemplo, vamos citar a Meniere, que é uma doença super comum, né? Ela evolui o quê? Faz as crises de tontura, faz a queda de audição, então, né, faz o sofrimento auditivo e tem o zumbido junto, né? E para isso hoje nós temos medicamentos, por exemplo, né, a beta-estina, que foi criada há muito tempo, associações da beta-estina com outros remédios, né, como nimodipino. Então a gente tem várias opções de tratamento nessas áreas. O que está vindo agora, que a gente está numa expectativa muito grande, está para ser lançado, né, uma linha de medicamentos que se chamam neurotrofinas, que elas são medicamentos de estímulo de regeneração do sistema nervoso, de células neuronais, de células neurológicas, né? E está sendo criada uma linha específica para a orelha interna. E a gente está numa expectativa muito grande. Teoricamente, são medicamentos que a gente vai conseguir fazer com injeção intratimpânica, jogar sobre a região
da orelha interna, da janela redonda ou oval, para que ele faça absorção e que vai fazer estímulo. Então, os pacientes, por exemplo, que tiveram uma perda de audição, a expectativa é que a gente consiga regenerar parte disso, né? Então, essa é uma linha Que é um grande avanço, né? Essa seria, para Porque nós que lidamos com isso, sensacional, né? eu me formei em 94 e desde do início da nossa formação de otorrino, lembro que, olha, o ouvido perdeu a audição, não volta mais, quando é a perda neurosensorial. Exato. Porque as células ciliadas, elas não se regeneram. São muito sensíveis, São muito sensíveis, né? E aí essa linha é uma pesquisa em cima disso. Que bacana. Então, muito bacana, assim, a gente vê a evolução e o negócio, né, caminhando realmente. E do restante, a gente tem muito fora os medicamentos, essa parte que a gente comentou já, mas hoje o que tem evoluído muito é a parte de tecnologia também, né, César? Então, por exemplo... Em que ponto, assim? Por exemplo, hoje, para zumbido, por exemplo, para zumbido incoercível, por exemplo, o paciente lá com um zumbido altíssimo que está incomodando muito o paciente. Hoje tem casos raros que a gente, inclusive, indica implante coclear, mesmo para zumbido. Para zumbido, né? Então, assim, por exemplo, isso. E qual o papel do implante, desculpa a minha pergunta aqui, no zumbido? O que acontece, o que ele vai fazer? Como você tem esse processo do sofrimento da via auditiva, teoricamente, se você estimula essa via auditiva, ele vai acalmar o sistema nervoso central. Então, esse seria, né, pelos estudos, tudo o que o implante iria ajudar nesse sentido. Da parte de labirintopatia, agora está muito forte, já está começando os implantes vestibulares. Então, são implantes auditivos semelhantes à parte do implante coclear, só que os eletrodos vão ser colocados dentro dos canais semicirculares e em contato com o sáculo e o trículo para fazer estímulo específico do labirinto, quando acontece uma lesão permanente, por exemplo. Estímulo esse que é do som ou de vibração? Elétrico. Elétrico? Para fazer estímulo. Se a gente for pensar, César, assim, toda a resposta que a gente tem, tanto de ouvido quanto do labirinto, você tem respostas, por isso que ele se chama neurosensorial, né? Você tem uma resposta o quê? Sensorial, você mexe a cabeça, você está percebendo, né? O labirinto está percebendo que você está mexendo dentro da sua estrutura. E as células ali dentro, elas vão transformar esse som mecânico, esse movimento mecânico, num estímulo elétrico. E é esse estímulo elétrico que nos estimula o sistema nervoso central para eu saber o que está acontecendo. É mais ou menos a mesma coisa da fala. Som mecânico, ondulatório, chega lá nas células ciliadas, é transformado num som elétrico para que nós podemos compreender ele em sistema nervoso central. Então, se você corta essa parte, você já não consegue mais ter resposta, mas o nervo está preservado, se você fizer um estímulo elétrico certo, correto dessas estruturas, ele volta a estimular o sistema nervoso central. Que é o princípio, que é a fisiopatologia do zumbido, né? Que está ausente ali, não é isso? Exato. Né? Ele faz um sofrimento, irrita, né? Então o sistema nervoso central entra em colapso, né? Ele não está recebendo estímulo, então você para e ele começa a entrar em colapso e aparece focos de irritação central e aí aparece o zumbido. Que aula, hein, pessoal? Sensacional, doutor Alexandre. Olha, nós tivemos aqui um compêndio de otoneurologia. Espero que não tenha sido muito chato, né? Não, e você tem uma didática muito bacana. Deixa eu quero explorar um pouquinho mais aqui, antes da gente terminar, falar um pouquinho da orelha média. Tá. Então, nós estamos fazendo de dentro da cabeça para fora, para o leigo entender. Você falou na criança, as otites serosas, que é o catarrinho que causa lá. E no adulto? O adulto, a gente tem uma gama de alterações, né, vastas, assim, né? Então, a mais comum? Uma das, vamos dizer, que a gente conhece, né, César? A orelha média, por exemplo, a otosclerose, a famosa otosclerose, por exemplo. Você vai ter o quê? Uma falta de estímulo, porque não está chegando som na orelha interna, porque não está vibrando as estruturas, né? Pela calcificação. Você vai ter chiado, você vai ter uma perda de audição, né? Que é passível da gente fazer a cirurgia, recuperar isso. A gente tem tumores, né, que são de orelha média, né? Antigamente a gente via muito o colesteatoma, mas graças a Deus hoje a gente vê muito pouco, né? Que bom. Então isso tem reduzido bastante. Mas a gente vê hoje muitos traumas, né? Então, por exemplo, no consultório, muitos traumas. Às vezes o paciente sofre um acidente de carro e na orelha média, explicando para as pessoas, tem os 3 ossículos que eles estão lá
soltinhos na orelha média, mas eles estão juncionados entre eles, né? Uma articulação como se fosse nosso braço juncionado. Então, num trauma, ele pode desjuncionar, ele pode, né, sofrer uma disjunção. Então, o paciente começa com chiado, com perda da audição, você vai avaliar, está lá o osso, né, um solto do outro. Então, você tem que religar isso. Tem uma gama enorme, né? Mas, assim, orelha média, normalmente, aquilo que a gente fala, são patologias, fora essas, né? Mas, assim, a maioria são patologias mais tranquilas para a gente, né? É otite secretora, é otite média aguda, perfuração de tímpano, né? São coisas mais corriqueiras, assim, de dia a dia. E que daí eu entendo que tem um tratamento cirúrgico, né? Mais direcionado. Sim, mais direcionado, porque você está numa área... Cada doença vai ter um tratamento específico, né? Se for dos ossículos, tem lá hoje a estapedectomia ainda ou não? Ainda estapedectomia, sim. Com prótese ou não? Prótese de Teflon hoje. É uma prótesezinha de Teflon. Antigamente ela era de metal, né? Isso. Hoje é uma prótese inteira de Teflon, então você coloca, e daí isso tem uma vantagem, né? As de metal antigas, aí você não podia fazer ressonância depois, por exemplo. É verdade. Né? E as de Teflon agora, a pessoa tem vida normal. Você consegue fazer um pós-operatório, um acompanhamento de uma forma bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem interessante. Mas a maioria são patologias bem mais, vamos dizer, simples do que as patologias de orelha interna, né? Então, são palpáveis, né? A gente abre, você olha e você enxerga. A orelha interna você não pode abrir. Se eu abrir, eu perco a função. Verdade. Né? Pessoal, papo sensacional. Nesse módulo aqui, essa temporada, nós estamos conversando com o especialista. Veja só, nós chegamos aqui num grau de profundidade de assunto muito grande. O doutor Alexandre, ele é otorrinolaringologista e dentro da otorrinolaringologia, ele está muito focado hoje na área do ouvido. E dentro do ouvido, como ele mencionou, que existem várias doenças, várias patologias, ele está muito focado com a questão da orelha interna, dessas questões da tontura, do zumbido. Isso. Parabéns. Ótimo, muito obrigado. Vamos passar uma mensagem, Alexandre, para o jovem médico que está se formando, que de repente quer ter uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a otorrinolaringologia. Se você acha que vale a pena, se não vale, dá um insight aí para o jovem médico. Eu acho que a medicina toda ela é muito interessante, né? Mas dentro da nossa área, eu acho que assim, a otorrina é muito interessante por ela ser uma especialidade clínico-cirúrgica. Então, assim, a gente faz o diagnóstico, a gente resolve o assunto do paciente sem você precisar, muitas vezes, de outros profissionais junto. O que eu posso falar dentro, a gente sempre tinha, alguns anos atrás, uma noção, né, até que o pessoal brincava, o cara otorrino, o que vai fazer otorrino? Na realidade, hoje é o contrário, né, o mundo da otorrino se abriu de uma maneira muito grande, né, vi tanto parte de cirurgias estéticas, quanto dessa parte toda de patologias, de orelha interna, cirurgias nasosinusais, é muito vasto. Então, é uma área apaixonante, assim, da gente trabalhar no dia a dia, porque todo dia a gente vê novidades, vê coisas boas, né? Saber que da medicina para os jovens, né, é uma área que, obviamente, a gente tem que se dedicar, mas é uma área que nos traz muito, se a pessoa faz de uma maneira correta e trabalha de maneira correta e tem o engajamento, né, com o paciente, isso nos traz muita alegria, muito, né, benefício próprio, né, para a nossa vida pessoal, inclusive. Então, assim, é uma área espetacular. Então, os jovens colegas aí que queiram, né, isso aí. Eu acho que mudou totalmente a visão, e a otorrino hoje é uma especialidade muito, muito, muito interessante, muito boa. Parabéns. Você tem uma didática espetacular. Obrigado, obrigado. E eu vou fazer um convite aqui, você, paciente, futuro paciente que tiver interesse, de repente, de procurar ou entender um pouquinho mais sobre isso. Tem o livro do Dr. Alexandre, mas também ele atende no Hospital Ipo, consultório da clínica privada dele é lá. Está atendendo em algum outro lugar? Não, só lá. Só lá? Então, depois a gente pode compartilhar o endereço, tá? E você tem a tua mídia social também, os canais ali no Instagram, ou não? As mídias não. Ainda não? Ainda não. A minha mídia é encaminhamento dos médicos, dos colegas. Ele é referência, pessoal, é isso que eu estou dizendo. Então, tem vários colegas que encaminham para ele, mas esse é um assunto que depois a gente pode abordar, sabe? A importância das mídias, do marketing digital hoje para os profissionais, médicos, né? Como esse podcast.
né? Eu acho que é uma forma de conscientização, de orientação, de educação médica continuada. Doutor Alexandre, obrigado. Muito obrigado, César. Obrigado pelo convite. Foi, como sempre, a gente é amigo de muito poucos anos, né, César? Pouquinhos anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Mas é sempre bacana conversar, né, É Alexandre? um prazer enorme, enorme. Muito obrigado pelo convite aí, César. Olha, a casa está aberta, Tá ótimo. Tá, para você. Obrigado. Pessoal, não deixe de assistir, então, esse episódio de número 66 do Ser Médico Podcast. Eu tenho certeza que você vai curtir muito, vai aprender muito aqui com o Dr. Alexandre e também assistir os episódios anteriores, ok? Bora lá, pessoal.